Ei, você aí, você mesmo, já ouviu falar sobre herbário? E você sabe qual a sua relação com a medicina? Não? Então deixa que eu te explico. Olhe só, herbário é o local onde são conservadas plantas secas. Estas foram coletadas na natureza e em áreas verdes de cidades, e agora formam uma coleção botânica. Os exemplares de plantas secas são identificados e armazenados e recebem o nome de essicatas. Cada essicata agrega o nome, local de coleta e ocorrência, quem coletou e identificou a espécie. Sendo assim, herbários são importantes bancos de dados, desempenhando papel fundamental na localização das plantas para coleta e conservação, e atuando também como uma ferramenta de amplo significado para o ensino, a pesquisa e a extensão. Neste momento, você deve estar se indagando sobre o motivo de toda essa explicação sobre herbário e ainda não conseguiu ver a relação com a medicina, não é mesmo? As ciências médicas sempre tiveram relação com a botânica. Para se ter uma ideia, a maior parte dos botânicos eram médicos e os médicos em geral usavam a botânica. Eles sempre tinham em mãos um catálogo de plantas e dali faziam seus diagnósticos e recomendações. Aliás, todos estes botânicos tratavam as enfermidades com o uso de plantas. Um fato bem curioso era a teoria das assinaturas do Paracelso. Ela se baseava na máxima de que o semelhante curava o semelhante. Assim, plantas que possuíam folhas com formato de coração eram boas para curar problemas cardíacos. Ou, como o abacate possuía formato de útero, seu consumo propiciava uma boa saúde reprodutiva. Na maioria das vezes, não havia relação entre a forma e o efeito da planta, mas era ciência da época. E assim, a medicina começava a sua evolução. Uma representativa porcentagem dos medicamentos do mundo se originou de moléculas naturais de plantas. O interessante disso tudo é que os herbários serviram de referência para identificar as plantas estudadas. Perceba que o herbário foi e está entre as principais técnicas e meios de acesso a plantas para estudos medicinais. Veja um exemplo na prática. A Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, criou em 2001 um herbário só com plantas medicinais, a fim de terem uma coleção referência e suprirem a necessidade de identificação de plantas para estudos dos compostos químicos realizados pelo Laboratório de Produtos Naturais do Instituto Tecnológico em Fármacos de Farmanguinhos. O herbário adequou-se à missão da plataforma, apoiando a inovação de medicamentos a partir de espécies vegetais. Outra importante relação dos herbários com a medicina é o ramo da botânica que estuda o uso das plantas pelos povos, a etnobotânica. Além de ter relação na preservação dos recursos vegetais e socioculturais de comunidades tradicionais, também permitem o desenvolvimento tecnológico de espécies medicinais com base em observações da medicina tradicional, que emprega técnicas locais para tratar a saúde dos comunitários e que, posteriormente, podem alcançar patamares laboratoriais sofisticados, gerando a fabricação industrial de um medicamento. Só mais uma coisa, o herbário também possui relação com outras áreas da ciência, por exemplo, a alimentação e as mudanças climáticas. Curioso isso, né? Mas isso é assunto dos nossos próximos vídeos. Então, fiquem ligados em nosso canal.